Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui na nossa videoaula para tratar desta vez sobre liberdade, né? Falamos aí sobre prisão, duas aulas falando sobre prisão, prisão preventiva, prisão provisória, prisão em flagrante. Chega de prisão, o negócio agora é liberdade, né? Veio bem a calhar, né? Porque estamos todos presos aí, né? Em confinamento. E por isso agora vamos tratar um pouco de... Vamos relaxar um pouco. Vamos relaxar, né? Então, nada mais justo do que falar sobre relaxamento de prisão em flagrante. Ou liberdade provisória. Como nós falamos quando estávamos tratando de prisão, a prisão ela sempre tem que ter o controle judicial, né? Na atual conjuntura constitucional, né, é imprescindível que toda prisão tenha um controle do poder judiciário. Não pode ser afastado este controle, mesmo na prisão em flagrante, que é ordenada pela autoridade policial, quanto na prisão, né, que é ordenada pelo próprio juiz. Ele tem que controlar, né, verificar o cumprimento dos requisitos, né, no cumprimento do mandado de prisão. O artigo 306 do Código do Processo Penal fala sobre isso, é que toda prisão tem que ser comunicada imediatamente à autoridade judiciária. Prender o cara, manda a comunicação para a autoridade judiciária, prende fulano de tal, cicrano. Né? Esse controle aí, atualmente, né, ele se verifica bem falando especificamente sobre prisão em flagrante, né? Aos outros tipos de prisão, mas hoje aqui a nossa aula chama-nos a atenção à prisão em flagrante, tanto para tratar do relaxamento, que é do relaxamento da prisão em flagrante, quanto da liberdade provisória, que é em decorrente da prisão em flagrante também. A atual regra, o ordenamento jurídico traz uma regra aí tratando da audiência de custódia, né? Que diz que após, né, artigo 310 do Código de Processo Penal, o juiz terá um prazo de 24 horas para verificar a legalidade da prisão em flagrante, né? A autoridade policial prende a pessoa, né? Conduz ela à delegacia, lavra o auto de prisão em flagrante e manda a comunicação para o juiz. E o juiz tem aí o prazo de 24 horas para analisar se a prisão preencheu ou não os requisitos legais. É a chamada audiência de custódia, não existia antigamente, né? Mas agora a lei exige, né? 310, vou ler para vocês o artigo. Diz, após receber o auto de prisão, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do advogado, seu advogado e defensoria pública ou do não ter advogado, né? E a presença do Ministério Público. E nessa audiência o juiz tem três opções que ele pode tomar. Três decisões podem sair dessa audiência, né? Primeiro, ele vai converter a prisão em flagrante em preventiva, que é a prisão que nós falamos na aula retrasada, né? Cumpridos os requisitos da prisão preventiva, volta lá na aula de prisão preventiva, vê quais são os requisitos. O juiz, tá preenchido aqui, o cara vai ter que permanecer preso, né? Então ele vai continuar preso em flagrante? Não, já passou a flagrância. Ele vai converter essa prisão. A prisão que era em flagrante passou a ser preventiva, mas não é disso que nós vamos falar hoje. Vamos falar das outras duas hipóteses. Quais são? Primeira hipótese, relaxar a prisão ilegal. E a terceira hipótese, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Dessas duas possibilidades que nós estamos falando aqui hoje. Porque hoje nós estamos tratando de liberdade, nada de prisão. Liberdade nós estamos tratando aqui. Aí esse primeiro inciso aí, relaxar a prisão ilegal. Ilegal, como assim? O que é prisão ilegal? Nós podemos entender prisão ilegal como aquela que não preencheu os requisitos, as formalidades constitucionais e legais previstas para a realização da prisão. Se não foram cumpridos esses requisitos, né, como nós vimos em aulas anteriores, quais são os requisitos para a prisão preventiva, temporária e em flagrante, que no caso hoje que estamos tratando, se o juiz vê que descumpriu aqueles requisitos, essa prisão é ilegal. Então ela tem que ser relaxada. Vamos relaxar a prisão em flagrante. Artigo 5º, inciso
65 da Constituição Federal está escrito: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Veja bem, se a autoridade policial prendeu de forma errada, ela comete abuso de autoridade. Ela tem autoridade para prender, mas prendeu sem ter cumprido os requisitos legais, ele está abusando da sua autoridade. E o juiz, quando pega o auto de prisão em flagrante, analisa, ouve o preso e vê que essa prisão é ilegal e não relaxa essa prisão, é abuso de autoridade também. Entendeu? Então, nesse caso, cabe o quê? Habeas corpus, né? O advogado, o defensor vai entrar com habeas corpus, que é uma aula que nós vamos tratar lá para frente, para poder ser reconhecida esse abuso de autoridade em decorrência da ilegalidade da prisão. Veja bem, agora se a autoridade policial, autoridade quando eu falei é o delegado, né? Vocês estão lembrados? Tem um condutor, né? Que eu falei para vocês, é aquele que prende a pessoa, põe no camburão e leva perante a autoridade. Se a autoridade vai ouvir o cara, vai ouvir as testemunhas, vai ouvir o condutor, né? E se ele verificar que o cara não cometeu o crime, né? Ali na delegacia mesmo, ele mesmo não precisa falar para o juiz, prender e deixa que o juiz vai ver. Se você tiver dúvida. Mas se ele, né, não vê ali que o cara não cometeu o crime, ele pode desejar soltar. Isso mesmo, a autoridade judiciária pode verificar que o flagrante foi ilegal e ele mesmo soltar. Isso está previsto no artigo 304, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. É a hipótese em que a própria autoridade policial pode relaxar, né, essa palavra, relaxar a prisão e soltar a pessoa porque não ficou caracterizado o flagrante. Mas, professor, como é que vai saber que se concretizou no flagrante? Você tem que lembrar da aula de flagrante, né? Tem que estar em situação de flagrância. Se não houver situação de flagrância, a autoridade policial não pode prender o meliante. Não pode prender. O que é a situação de flagrância? Nós vimos, é aquele que está cometendo ou acabou de cometer o delito, né? Flagrante próprio. E temos aquele também que foi perseguido logo após o cometimento do delito. Lembra do exemplo? O cara que saiu da casa depois de dar os disparos, saiu com a arma assim, todo doido, saiu correndo, e o pessoal correu atrás. Flagrante. Ou aquele que logo depois foi encontrado com objeto do crime. Né? O exemplo que nós demos do maluco, que estava lá dentro do carro, lá escutando o som, um carro que fora roubado. Né? É flagrante. Temos também a seguinte hipótese, né? O flagrante não foi comunicado ao juiz no prazo de 24 horas, né? Então essa prisão aí é ilegal, é abusiva. Então pode-se relaxar o flagrante também. Mesmo que tenha sido preso em flagrante, foi caracterizado, mas descumpriu esse requisito, por exemplo, ou um outro qualquer que a lei determina, tem que relaxar o flagrante. É o relaxamento da prisão em flagrante, porque ela está eivada de ilegalidade. Lembrando, só aqui abre aspas aí para vocês para tratar desse assunto, o Código de Trânsito Brasileiro prevê a hipótese de que a pessoa que se envolve em acidente de trânsito, né, atropelou a pessoa, teve vítima, ele socorrer, prestar um socorro integral, efetivo à vítima, ele não pode ser preso em flagrante, né, porque em tese é flagrante, ele pegou ali, socorreu, foi logo depois. A polícia pegou ele, não, você tá socorrendo, não, vou te prender. Não, eu quero socorrer, tu cola aqui no colo. Não, vou te prender. Não pode. Não pode. Porque isso aí o objetivo social da lei é para incentivar o socorro à vítima. E a parte mais importante é que a vítima seja socorrida, né? Seja preservada a integridade física da vítima. Então, não pode prender em flagrante. Então, se acontecer com você, pode socorrer que você não vai ser preso em flagrante. Eu espero que não, porque se for, vai ter que relaxar a prisão, vai ter que entrar com um pedido de relaxamento da prisão em flagrante, né? Um pedidinho aí, eu vou mandar um modelinho para você desse pedido, né? Porque não houve flagrância, então o advogado, lá o defensor, ou você, quando estiver lá no escritório, doutor, você fazer isso aí, pode deixar comigo. Entendeu? Pega o modelinho lá, é simples, redige o modelo
e entra com pedido lá para ser relaxada a prisão em flagrante, porque ela é ilegal. Vamos agora falar de liberdade provisória. O que é a liberdade provisória? É um benefício constitucionalmente garantido ao cidadão de se ver processado em liberdade. Enquanto decorrer o processo criminal, ele fica em liberdade esperando. Por quê? Porque isso decorre daquele princípio que nós estamos falando, da presunção de inocência. A regra, mais uma vez, aqui ela é confirmada, é a regra da liberdade e não a prisão. Muito embora os meios de comunicação, as pessoas, né, pensem que a regra é a prisão, na verdade a Constituição Federal vai de encontro a isso. Diz que a regra é a liberdade, presunção de inocência. Então, concede-se a liberdade, preenchidas certas condições, a pessoa fica esperando o processo da liberdade. Quando tiver sentença transitada de julgado, ele vai preso. Essa é a regra. E veja bem, a liberdade provisória, ela é compatível com a prisão em flagrante. Uma chama a outra. A prisão em flagrante chama a liberdade provisória. Quando se trata de prisão preventiva, prisão temporária, é tecnicamente incorreto você usar o pedido de liberdade provisória. Ou seja, você está lá também no escritório, quer ajudar lá o advogado. Fala, não vou deixar o juiz prendeu preventivamente. Se você fazer, o professor ensinou. Tem até um modelo aqui, vou entrar com o pedido de relaxamento da prisão. Não pode, né? Prisão preventiva, você vai pedir uma revogação da ordem de prisão preventiva temporária. Por quê? Porque quem determinou a prisão foi o juiz. Então ele vai revogar essa decisão. Agora, a prisão em flagrante foi realizada pela autoridade policial. O juiz não vai revogar, porque não foi ele. Você se revoga aquilo que ele mesmo determinou. Então ele vai relaxar a prisão em flagrante. Entendeu? Entre com a petição correta. Às vezes até o juiz, olha lá, o cara aqui errou aqui, e dá. Mas fica feio, né? Tem que entrar com o pedido certinho, né? Para ter a decisão mais acertada. Veja bem, a liberdade provisória, a lei fala que ela pode ser com fiança ou sem fiança. O que é a fiança? A fiança é uma garantia real, né? A entrega de um valor ou de algo mensurado que tenha valor econômico entregue ao Estado para que a pessoa possa responder em liberdade. É um dinheiro que você entrega, é um pagamento mesmo que fica lá garantido. É uma garantia que você vai ali seguir o processo normalmente, acompanhar o processo normalmente e vai cumprir os requisitos aí que nós vamos falar. Então, a fiança, enquanto permanecer o processo, a fiança fica lá guardando, vai correndo o juro que é depositado no banco, né, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Né? Lembrando que no caso que nós vamos falar que o delegado ele pode arbitrar a fiança, se for à noite, não pode, o cara pode entregar o dinheiro para o delegado, ele vai dar o recibo e depois o delegado vai recolher esse valor aí, para o cara não ser prejudicado no seu direito de prestar fiança. A fiança, ele tem alguns objetivos, né? Não é do nada assim, né? Primeiro, pagar as custas do processo, quando houver. Segundo, para indenizar o dano causado pelo crime, né? Se a pessoa for condenada e tem um dano, ele causou um dano com aquele crime, ele vai um dano moral, inclusive, vai servir para isso, a fiança vai abater. E multa, se o crime tiver, às vezes o crime ele combina a pena de reclusão, detenção e multa, né? Então a fiança vai servir para abater esses valores aí. É esse o objetivo da multa. Lembrando que a autoridade policial, ela pode sim fixar fiança, mas em crimes cuja pena máxima seja inferior a 4 anos. Se for superior a 4 anos, ele não pode arbitrar fiança. Só o juiz que pode arbitrar. Todo crime cabe fiança? Liberdade provisória com fiança? Sim ou não? 1, 2, 3, 4. Errou! Errou! Não. Acertou! Não todos os crimes podem admitem a prestação de fiança. Artigo 323 do Código de Processo Penal diz para vocês, veja gente, muita coisa aqui, a maioria das coisas que nós estamos falando hoje está na lei, é letra de lei, então vocês vão ler o Código de Processo Penal. Então, repetindo o artigo 323, os crimes que não admitem fiança são os crimes chamados
inafiançáveis. O primeiro que vem à mente qual que é? É esse mesmo, crime de racismo, inafiançável segundo a própria Constituição Federal. E depois vem tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, não admitem fiança. E terceiro, crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Né? Não existe esse crime. Existe só aqui na Constituição Federal. Porque não tem uma lei regulamentadora desse crime. Mas por que não admite fiança? Né? Esses crimes, por quê? Veja, gente, essa norma penal ali tem sentido, né? É porque seria uma coisa aí contraditória você admitir a pessoa pode cometer um crime de racismo ou de estupro, né? E dar fiança, tô pagando, né? Dá essa impressão aqui, tô pagando aqui, vou responder liberdade, né? É um crime assim, considerado, né, desprezível, né, para a sociedade, né? Os crimes que estão situados aqui, então é incompatível você admitir que a pessoa, né, deu um dinheiro lá e fica em liberdade, né? A vítima vai ter um sofrimento maior lá, são muitas implicações, né, digamos assim, sociais, para a lei ter sido feita dessa forma. Então não admite fianção inafiançáveis. Mas veja, gente, aí em outro lado tem uma coisa doida aí, né? Pode ser que nesses crimes, mesmo sendo inafiançável, o cara preencha os requisitos para obter a liberdade provisória. Então, a lei dá essa brecha. A Constituição Federal, né, dá essa brecha, porque o juiz pode conceder a liberdade provisória sem fiança para esses casos aí. Pode sim. Pode se preencher os requisitos, se for o caso de prisão preventiva, o juiz dá a liberdade provisória, mas sem fiança, né? Digamos assim, a justificativa é aquela que eu falei da incompatibilidade do crime com o habitamento de fiança. Mas se couber a liberdade provisória, preencher os requisitos, o juiz dá a liberdade provisória. Sem fiança. Ele vai cumprir outros requisitos lá que a lei fala e o juiz concede a liberdade provisória. É a Constituição. Aí também a lei prevê no artigo 324 os casos que não pode ser concedido fiança. Vou ler para vocês, artigo 324, inciso 1º. Aqueles que no mesmo processo quebraram a fiança anteriormente concedida ou infringiu uma das obrigações do artigo 327 e 328. 327 e 328, gente, é uma das condições para a concessão da fiança, que é o seguinte: a pessoa tem que comparecer regularmente ao juízo, que de 8 em 8 dias, de 30 em 30 dias, você vai ter que vir aqui no fórum assinar esse de presença, dizendo que você está aqui certinho, está acompanhando o processo. E outra coisa, você não pode se mudar de residência. Por quê? A qualquer momento o juiz pode te chamar para uma fase do processo, então vai lá oficializar, você não está. Não pode. Entendeu? E nem sair. A lei fala, até um requisito exagerado, ao se ausentar por mais de 8 dias da sua residência sem autorização do juiz. Se acontecer isso, não vai ser concedida fiança. Entendeu? Não vai ser concedida fiança se você fez isso aí no processo. Em caso de prisão civil ou militar, também não cabe fiança. Prisão civil, aquela que a gente conhece, é a do pensão alimentícia, né? Não cabe fiança nesse caso aí. O cara tem que pagar a pensão, então a fiança. Em vez de pagar a fiança, paga a pensão e vai para casa, senão cana nele. E militar também, porque tem os requisitos específicos da militar. E quando presente os requisitos que autorizam a prisão preventiva, viu, gente? É sempre isso, ó. Preencher os requisitos da prisão preventiva, a liberdade provisória é incompatível com aquela situação. E quebra de fiança, nós vamos voltar a falar, mas está no artigo 341 do Código de Processo Penal, 341. Fala: julga-se a quebrada da fiança quando o cara é intimado e deixa de comparecer. Vem aqui que eu quero ouvir você. Não venho. Quebrou a fiança. Pratica algum ato para atrapalhar o processo, né, para impedir que a testemunha seja ouvida, faz alguma coisa lá que está tumultuando o processo, quebra a fiança. O juiz deu outra medida cautelar, além da fiança, mandou ele não sair durante a noite, né? A partir da hora da noite não pode. Foi pego na rua, quebrou a fiança. Resistir injustificadamente à ordem de juiz. O juiz deu qualquer ordem para ele, ou para comparecer em juízo, ou para fazer uma outra coisa, e ele não cumpriu, quebrou a fiança. E outra coisa,
praticar outra infração dolosa, praticou outro crime, pô, tá correndo o cara, você nem deixou de esfriar o processo, já está cometendo nova infração, quebrou a fiança. E o que acontece se quebrou a fiança? Quebrou. Tem que arrumar? Não, não tem conserto. Ele vai perder a metade do valor. Se deu R$1.000, vai perder 500, vai para o Estado e pronto, acabou a fiança. Aí, gente, vamos falar agora sobre o valor da fiança. Artigo também 325 do Código de Processo Penal. Valeu! São duas hipóteses aqui. De 1 a 100 salários mínimos. 100 salários mínimos. Quando a pena não for superior a 4 anos. É aquela que o delegado pode arbitrar. Entendeu? E de 10 a 200 salários mínimos. Quando o crime, a pena superior for superior, a pena máxima for superior a 4 anos. Só que tem alguns casos, né, que o juiz pode dispensar a fiança. Primeiro, se ele não tem condição financeira de pagar a fiança, né? O cara cumpriu os requisitos, né? Aí o juiz fala, ó, vou te dar outros, você comparece aqui pessoalmente ao juiz de 8 em 8 dias, vem assinar e você não precisa pagar a fiança, porque o cara não tem condições de pagar a fiança. Essa é a principal hipótese de não pagamento da fiança, da liberdade provisória. O cara é morador de rua, não tem dinheiro, então não habilita a fiança e ele cumpre outros requisitos, né, para conseguir essa liberdade provisória. E a fiança também pode ser reduzida até o máximo de 2/3, né? Também em razão da situação financeira da pessoa. O cara não pode pagar, o juiz reduz em 2/3. E pode se aumentar de até 1000 vezes, né? Sempre em razão da possibilidade financeira da pessoa. Esse artigo 326, está lá. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração várias coisas. Primeiro, natureza da infração. Né? Primeiro, a infração foi grave, foi leve, foi razoável. O juiz vai analisar isso daí. Ele analisa isso aí e depois ele vê. As condições ali falam de fortuna da pessoa. Em quanto que está a sua fortuna? Quantos bilhões e bilhões de euros você tem guardado na poupança, essas coisas aí. Então o juiz analisa isso daí, a condição financeira da pessoa para arbitrar o valor da fiança. Vida pregressa, são os antecedentes. O cara é criminoso reiterado. O cara, aumenta a fiança. E circunstâncias que indicam a periculosidade do direito. O cara, pelo cometimento do crime, o cara fez várias atrocidades, deu coronhada, colocou arma na boca da criança e fez um monte de coisa absurda lá. O cara é perigoso, então o juiz vai valorar na fiança. E a importância provável das coisas. Se o processo do juiz assim, o processo aqui vai dar trabalho, vai ter que fazer perícia, vai ter que fazer diligência, vai ter que fazer, né, um monte de exame aí pericial, vai ser alto. Então o juiz calcula mais ou menos quanto vai gastar para poder estimar o valor da fiança. São várias, né, hipóteses que o juiz observa para poder fixar um valor aí que vai ser justo. Lembrando que o juiz pode fixar um valor ou o delegado fixar um valor e depois o juiz reforçar. Não, isso aqui não vai valer, isso aqui não vai dar, tem que pedir mais. Então pede mais dinheiro lá, o cara tem que reforçar essa fiança, senão ela se torna sem efeito. E voltando a falar aquilo que nós já falamos, mas tratando especificamente das condições da fiança. Quais as condições da fiança? É só assim, pagou e pronto? Não, tem algumas condições. Artigo 327. Primeiro, comparecer perante o juiz todas as vezes que for determinada. Não se ausentar do seu endereço por mais de 8 dias e nem mudar de endereço sem comunicar a autoridade. Esse é o primeiro requisito. É o requisito obrigatório. O juiz determina para todos os casos em que arbitra a fiança, tem que cumprir esses requisitos. Essa é uma condição. Lembrando que aí a gente volta a falar da fiança. Se não cumprir esses requisitos, né, a fiança pode se julgar quebrada e perde o efeito, nos casos que nós já falamos para vocês. E, professor, tem uma pergunta, né? E esse dinheiro aí, como o cara ele pega de volta depois, ele não pega de volta? Então, tem as situações, né? Na quebra da fiança, né, ele perde o direito ao benefício e perde a metade do dinheiro. No caso do cara ser condenado definitivamente, se é a sentença transitada e julgada, não cabe mais recurso. Então vai lá o oficial de justiça com um mandado de prisão em decorrência da
é a prisão definitiva, né, que nós falamos, em decorrência da sentença transitada em julgado, vai lá buscar o caba. Ele não tá, se mudou de endereço, esse cara aí, meu, você nunca mais vai encontrar esse cara aqui, já era, perdeu o oficial de justiça. Não encontrou o cara, o juiz, o cara se mudou lá pra presidente Macilac, alguma coisa aí, um lugar aí doido aí. Então, ó, meu, perdeu a fiança, porque a fiança, aquilo que nós falamos, era uma garantia de que ele ia acompanhar o processo até o final direitinho, bem bonitinho. Se não cumpriu, perdeu o dinheiro, Playboy, perdeu, e vai servir para aqueles objetivos que nós tratamos lá no começo. Aí se o oficial de for lá, o cara, não, eu tô aqui, pode me prender, pode me levar, tá preso, eu admito que eu cometi o crime, que a maioria das pessoas faz assim, né? Admite e tá lá em casa esperando ser preso. Aí o que vai fazer? Vai abater tudo que ele dever em decorrência do processo. As custas do processo, a indenização que for devida à vítima, o juiz deve arbitrar uma indenização, né, a título de reparação, inclusive moral à pessoa, então vai abater esse valor que o juiz reduzir. E a multa, se tiver uma multa, que se foi condenada a tantos dias multa, vai abater tudo. Se pagou tudo que ele devia em relação do processo, prestação pecuniária, inclusive, abater tudo e sobrar dinheiro, devolve dinheiro para ele, né? O objetivo da multa é esse, né? O Estado ficar o objetivo da fiança é esse. O objetivo não é o Estado ficar com dinheiro, é devolver, desde que cumpra esses objetivos aí existentes na lei. Essa é a liberdade provisória com fiança. Mas temos também a liberdade provisória sem fiança. Quando é que cabe a liberdade provisória sem fiança? Primeiro, quando o juiz verificar que o cara praticou crime em uma das hipóteses do artigo 23 do Código Penal. Quais são essas hipóteses do artigo 23? Você não pode esquecer nunca. Esqueceu? Não pode. Artigo 23 do Código Penal. Qual que é? Aí sim, muito bem. Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Lembra da aula de prisão preventiva? Quando é que cabe a prisão preventiva? Para ser declarada prisão preventiva não pode estar presente, né, nenhuma dessas hipóteses, que é legítima defesa. Então, ao mesmo tempo, a liberdade provisória pode ser concedida, né, deve ser concedida sem necessidade de fiança, se o juiz reconhecer, né, que o cara praticou o crime nessas circunstâncias. Artigo 310, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Bastante artigo para vocês lerem hoje. E letra B, aquilo que eu falei com vocês já lá atrás. Nessa mesma gravação. Volta a fita. Já voltou a fita? Né? Tem gente que nem sabe o que é voltar a fita, né? Ai meu Deus, eu tô ficando velho. Volta a fita, né? E vou ver lá no início da gravação. O cara for pobre, artigo 350 do Código de Processo Penal. A pessoa é pobre, não pode pagar fiança, mas preencher os requisitos, dá liberdade provisória para ele sem fiança, porque se arbitrar fiança, coitado, não vai poder pagar e vai ficar preso. Por fim, gente, vamos falar aqui, só para apontar mesmo as duas hipóteses dos crimes que não admitem a liberdade provisória. Com certeza não admite, a lei fala, não cabe. Tinha no crime hediondo também, mas foi revogado isso daí, né? Vocês devem saber. Mas no crime organizado, quando o agente ele é um participante efetivo da organização criminosa, não cabe liberdade provisória, né? É uma interpretação social também. Pô, o cara vive disso, é uma organização super perigosa, o cara é o bambambam lá dessa organização, o cara é o Al Capone então não cabe liberdade provisória. E lavagem de dinheiro, né, que é um crime aí que afeta o sistema financeiro nacional, então não cabe liberdade provisória. Isso aí é o que diz a lei, viu, gente? Mas tem alguns casos aí que o judiciário já está pensando diferente, dando a liberdade provisória para o cara. Porque é aquilo que eu digo, quem decide mesmo é o Supremo Tribunal Federal no final. Então, o judiciário de uma forma geral e, por fim, o Supremo Tribunal Federal. É isso, gente. Liberdade provisória, com ou sem fiança, nós vemos aqui. E relaxamento da prisão em flagrante. Relaxa, que a aula de hoje é tranquila.